Esse é um texto de Abdu'l-Bahá, do livro O Segredo da Civilização Divina, das páginas 65 a 71. Aquelas qualidades que os filósofos alcançavam quando eles haviam atingido as próprias alturas de sua sabedoria, aqueles nobres atributos humanos que os caracterizavam no apogeu de sua perfeição, seriam exemplificados pelos crentes, tão logo eles aceitavam a fé. Observai como aquelas almas que sorveram das águas viventes da redenção, nas benevolentes mãos de Jesus, o Espírito de Deus, e adentraram as sombras protetoras do Evangelho, alcançaram um plano tão elevado de conduta que Galeno, o célebre médico, embora ele mesmo não fosse cristão, em seu sumário de República de Platão, exaltou suas ações. A seguir uma tradução literal de suas palavras. A generalidade da humanidade é incapaz de compreender uma sequência de argumentos lógicos. Por essa razão, eles necessitam de símbolos e parábolas, falando de recompensas e punições no próximo mundo. Uma evidência conformatória disso é que nos dias de hoje nós observamos um povo chamado cristão, que acredita devotadamente em recompensas e punições em uma condição futura. Esse grupo demonstra ações excelentes, similares às ações de um indivíduo que é um verdadeiro filósofo. Por exemplo, nós todos vemos com nossos próprios olhos que eles não têm medo da morte, e sua paixão por justiça e procedimentos justos é tão grande que seria considerada genuína pelos filósofos. A posição de um filósofo naquela época, e na concepção de Galeno, era superior a qualquer outra posição no mundo. Considerai então como o poder iluminador e espiritualizante das religiões divinas impele os crentes a tais alturas de perfeição que um filósofo como Galeno, ele próprio, não cristão, oferece tal testemunho. Uma demonstração do excelente caráter dos cristãos naqueles dias foi a sua dedicação à caridade e boas ações, e o fato de terem fundado hospitais e instituições filantrópicas. Por exemplo, a primeira pessoa a estabelecer clínicas públicas por todo o Império Romano, onde o pobre, o ferido e o desamparado recebiam cuidados médicos, foi o imperador Constantino. Este grande rei foi o primeiro governante romano a promover a causa de Cristo. Ele não poupou esforços em dedicar sua vida à promoção dos princípios do Evangelho e estabeleceu solidamente o governo romano, que na realidade nada havia sido a não ser um sistema de opressão não abrandada sobre a moderação e a justiça. Seu abençoado nome resplandece através do alvorecer da história, como a estrela d'alva, e sua posição e fama entre os mais nobres e mais altamente civilizados estão ainda na língua dos cristãos de todas as denominações. Que sólida fundação de excelente caráter foi estabelecida naqueles dias, graças à instrução das almas santas que se ergueram para promover os ensinamentos do Evangelho. Quantas escolas primárias, estabelecimentos de ensino superior, hospitais foram estabelecidos e instituições onde crianças e órfãos e indigentes recebiam sua educação. Quantos foram os indivíduos que sacrificaram suas próprias vantagens pessoais e com a intenção de comprazer a Deus, devotaram os dias de suas vidas a ensinar as massas. Quando, entretanto, aproximou-se o tempo para a resplandecente beleza de Maomé alvorecer sobre o mundo, o controle dos assuntos cristãos passou para as mãos dos sacerdotes ignorantes. Aquelas brisas celestiais, fluindo suavemente das regiões da graça divina, extinguiram-se, e as leis do formidável Evangelho, a pedra fundamental sobre a qual a civilização do mundo estava baseada, tornaram-se estéreis em resultados. Isso por abuso
e por causa da conduta de pessoas que, aparentando ser justas, eram, entretanto, interiormente sórdidas. Os notáveis historiadores da Europa, ao descrever as condições, as maneiras, a política, o conhecimento e a cultura em todos os seus aspectos dos tempos antigos, medievais e modernos, registraram unanimemente que durante os 10 séculos que construíram a Idade Média, do início do 6º século da era cristã até o encerramento do 15º, a Europa foi em todos os aspectos a um grau extremo, bárbara e tenebrosa. A causa principal disso foi que os monges, referidos pelos povos europeus como líderes espirituais e religiosos, abandonaram a glória permanente que provém da obediência aos sagrados mandamentos e ensinamentos espirituais do Evangelho. Juntaram forças com os soberanos presunçosos e tirânicos daqueles tempos. Eles haviam desviado seus olhos da glória imperecível e estavam devotando todos os seus esforços ao fomento de seus mútuos interesses mundanos e vantagens passageiras e efêmeras. Ao final, as coisas atingiram tal ponto que as massas eram prisioneiras, desesperadas nas mãos desses dois grupos. E tudo isso reduziu a ruínas toda a estrutura da religião, cultura, prosperidade e civilização dos povos da Europa. Quando os atos e pensamentos vis e os ignominiosos propósitos dos líderes haviam abrandado os doces aromas do Espírito de Deus, Jesus, e eles cessaram de fluir através do mundo, e a escuridão da ignorância e fanatismo das ações que eram desagradáveis a Deus envolveram a terra, então o alvorecer da esperança resplandeceu e a primavera divina chegou. Uma nuvem de misericórdia cobriu o mundo, e das regiões da graça os ventos fecundos começaram a soprar. Em sinal de Maomé, o sol da verdade ergueu-se sobre Atrib, Medina e Hijaz, e lançou por todo o universo as luzes da glória eterna. Então, a terra das potencialidades humanas foi transformada, e as palavras "e a terra resplandecerá com a luz de seu Senhor" foram cumpridas. O velho mundo tornou-se novo outra vez, e seu corpo inanimado levantou-se com vida abundante. Então, a tirania e a ignorância foram derrotadas, e palácios altaneiros de sabedoria e justiça foram erigidos em seu lugar. Um oceano de esclarecimento estrondou, e a ciência emitiu seus raios. Os povos selvagens de Hijaz, antes daquela chama de suprema condição do profeta que foi acesa na lâmpada de Meca, eram os mais brutais e incivilizados de todos os povos da terra. Em todas as histórias, suas práticas depravadas e viciosas, sua ferocidade e suas constantes contendas são uma questão de recorde. Naqueles dias, os povos civilizados do mundo nem mesmo consideravam as tribos árabes de Meca e Medina como seres humanos. E ainda mais, depois que a luz do mundo ergueu-se sobre eles, por causa da educação a eles conferida por aquela mina de perfeições, aquele centro focal da revelação e das bênçãos concedidas pela lei divina, por um breve período foram reunidos no abrigo do princípio da unicidade divina. Então esse povo brutal atingiu tão elevado grau e perfeição e civilização humana que todos os seus contemporâneos maravilhavam-se com eles. Aqueles mesmos povos que haviam sempre escarnecido dos árabes e os tomavam para ridicularizá-los como uma espécie destituída de raciocínio, agora os procuravam, visitando seus países para adquirir esclarecimento de cultura, habilidades técnicas, estatística, artes e ciência. Observar a influência daquela instrução inculcada pelo verdadeiro educador sobre as condições materiais. Aí estavam tribos tão incivilizadas e indômitas que durante o período do Jahili sepultavam vivas suas filhas de 7 anos, um ato que até mesmo um animal
sem falar em um ser humano, odiaria e rejeitaria, mas que elas, em sua extrema degradação, consideravam a suprema expressão de honra e devoção ao princípio. E esse povo obscurecido, graças aos ensinamentos manifestados por aquela grande personagem, progrediu a tal ponto que, depois de conquistar o Egito, a Síria e sua capital Damasco, a Caldeia, a Mesopotâmia e o Irã, veio administrar, sem ajuda, quaisquer assuntos fossem da maior importância nas 4 principais regiões do globo. Os árabes, então, sobrepujaram todos os povos do mundo, nas ciências e nas artes, na indústria e inventos, na filosofia, governo e caráter moral. E verdadeiramente, a ascensão desse elemento brutal e desprezível em tão curto período, às supremas alturas da perfeição humana, é a maior demonstração da legitimidade da condição de profeta do Senhor Maomé. Nos primórdios do Islã, os povos da Europa adquiriam as ciências e artes da civilização do Islã, conforme praticado pelos habitantes da Andaluzia. Uma investigação cuidadosa e completa do registro histórico estabelecerá o fato de que a maior parte da civilização da Europa é originada do Islã, pois todos os escritos dos eruditos e clérigos e filósofos muçulmanos foram gradualmente reunidos na Europa e, com mais meticulosa atenção, foram ponderados e debatidos em reuniões acadêmicas e nos centros de educação, após o que seus valiosos conteúdos eram colocados em uso. Hoje, numerosas cópias dos trabalhos de eruditos muçulmanos que não são encontrados nos países islâmicos estão disponíveis nas bibliotecas da Europa. Além disso, as leis e princípios correntes em todos os países europeus são, em uma proporção considerável e, de fato, virtualmente em sua totalidade, provenientes dos trabalhos sobre jurisprudência e arbítrio legal de teólogos muçulmanos. Não fosse pelo receio de prolongar indevidamente o presente texto, nós citaríamos esses empréstimos um a um. Os primórdios da civilização europeia datam do século VII da Era Islâmica. As particularidades eram estas. Ao aproximar-se o final do século V da Égira, o Papa, ou cabeça da cristandade, estabeleceu um grande alarido e lamentação pelo fato de que lugares sagrados para os cristãos, tais como Jerusalém, Belém e Nazaré, haviam caído sob domínio muçulmano. E ele incitou os reis e plebeus da Europa a compreender o que ele considerou uma guerra santa. Seu clamor apaixonado tornou-se tão sonoro que todos os países da Europa responderam, e reis cruzados, encabeçando inumeráveis hostes, atravessavam o mar de Mármara e seguiram seu caminho ao continente da Ásia. Naqueles tempos, os califas fatimidas imperavam sobre o Egito e alguns países do Ocidente, e a maior parte do tempo, os reis da Síria, isto é, os Seljuques, também estavam sob o domínio deles. Em resumo, os reis do Ocidente, com seus inúmeros exércitos, lançaram-se sobre Síria e Egito, e houve guerra ininterrupta entre os soberanos sírios e aqueles da Europa por um período de 203 anos. Reforços estavam sempre chegando da Europa, e repetidas vezes os soberanos ocidentais atacavam violentamente e tomavam cada castelo na Síria, e muitas vezes os reis do Islã libertavam-se de suas mãos. Finalmente, Saladin, no ano de 693 da Égira, expulsou os reis europeus e seus exércitos do Egito e da costa síria. Desesperadamente vencidos, eles voltaram à Europa. No curso dessas guerras, das cruzadas, milhões de seres humanos pereceram. Para resumir, de 490 a 693 da Égira, reis, comandantes e outros líderes militares continuamente foram e voltaram entre o Egito, a Síria e o Ocidente. E quando finalmente todos eles retornaram à sua terra natal, introduziram na Europa tudo o que haviam observado durante 200 e tantos anos nos países muçulmanos, com respeito a governo,
desenvolvimento social e educação, faculdades, colégios e os requintes da vida. A civilização da Europa data daquele tempo. Esse é um texto de Abdu'l-Bahá, do livro O Segredo da Civilização Divina,